Glória. Abramos a Bíblia em João 14, que é o tema. Nós já demos, já trouxemos alguns estudos para os irmãos, em cima desta palavra, para a igreja, no mês de novembro, mês de dezembro, já dando luz do que nós iríamos mergulhar em 2026. Nós vamos só falar algo aqui nesta noite, dentro desse contexto, e falar dos pontos aqui que o pastor Marcelo já frisou aqui nesta noite da folhinha. Quem está me ouvindo, diga amém. Domingo, nós vamos ter reunião de obreiros aqui na sede às 14 horas da tarde, tá bom? Todos os obreiros e obreiras, domingo, 14 horas da tarde, aqui na nossa sede. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, disse Jesus, será amado de meu Pai. E o resultado do amor: eu o amarei e me manifestarei a quem? Me manifestarei a quem? A Ele. Pode sentar em nome de Jesus. Qual é o tema nesta noite? Então, como nós sabemos, Jesus está aqui dando as últimas instruções aos discípulos antes da cruz. Tem cadeira aqui, filho, viu? Aqui tem muita cadeira aqui, para os amados. Tem cadeira aqui. Então, está dando as últimas instruções aos discípulos, aos seguidores, antes da cruz. E dentro das normalias, dentro dos ajustes que Jesus está falando, ele vai dar muita ênfase à palavra, muita ênfase à vida com Ele e em Ele. Ele diz assim, aquele, ele não diz aqueles, porque a salvação ela é o quê? Individual. Então tudo na vida é individual. A Bíblia diz no Salmo 49 que o pai não paga o resgate do filho, e nem o filho pagará o resgate do pai. Cada um vai dar conta das suas ações. Então aquele que tem os meus mandamentos, ter é colocar em praticidade a revelação de Deus, é procurar vivê-la no seu coração e exercer na sua caminhada de fé a palavra de Deus na sua vida. Ele diz, aquele que tem, mas tem aonde? Nós já falamos sobre isso, no coração. E tem os mandamentos e os guarda. Guarda aonde? No coração. Este é o quê? Este é o quê? Me ama. Então aqueles que têm desprezado a Bíblia, aqueles que têm colocado de lado o manual sagrado, aquele que não tem mais dado crédito a esta palavra, nem dado mais importância ela na sua vida, joga para lá, joga para cá, não abre mais, não medita mais, não busca mais a revelação de Deus, a voz de Deus na palavra, esse não ama a Deus. Esse tem falácia de amor, mas esse não tem vida e nem ações de amor, porque o homem não é medido pelo que ele diz, é medido pelo que ele faz. Porque o que ele faz fala tão alto como o trovão que não dá para ouvir o que ele diz. Então as minhas ações falam mais alto do que as minhas conversações. Diz o seguinte, ele diz, este que tem, que guarda, que pratica, é o que me ama. E ele complementa, esse me ama. E quem ama, olha o resultado. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Então Deus só ama na terra aqueles que amam a quem? A seu filho. Presta atenção no texto, irmão. Você tem que ler, tanto que vocês estão ruins de ler Bíblia, tem que prestar atenção no texto. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos. Quem está dizendo meus? É quem está dizendo quem é o meus? É Jesus. E os guarda, não é só ter, guardar, que é o praticar, dar valor. Esse é o que ama quem? Ama quem? A Jesus. E aquele que... quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Jesus. Aquele que me ama será o quê? Então o Pai só ama quem ama a quem? A Jesus. Muito bem. O Pai só ama quem ama a Jesus. E a maior bênção, ele diz, quem ama, eu me manifestarei. Olha que coisa profunda. Me manifestar, então ele vai chegar no grau de intimidade, esse vai ter relacionamento, esse vai ter comunhão,
esse vai ter revelação. De quem? De Jesus. O maior desejo de Jesus não é viver longínquo ou distante da sua noiva. O maior desejo de Jesus é estar com a noiva, é andar com a noiva, é sentar com a noiva. É tanto que ele disse, Apocalipse 3:20, que ele quer cear conosco, ele quer estar na mesa conosco, ele quer fazer parte da nossa existência, não só fazer parte do momento aqui no culto, mas da nossa vida e da nossa caminhada. Ele disse: a este que me ama e que tem os meus mandamentos, eu me manifestarei. O termo amor, aí, o versículo 21, é muito importante. Por quê? Porque aqui não é a palavra de um homem. Aqui é a palavra de quem? É a palavra de quem? De Deus. Então ele está dizendo o seguinte: se eu e você valorizarmos o que está sendo dito por Jesus, valorizarmos a mensagem de Jesus, valorizarmos o requerimento, a petição, o preceito, aqui a ordem de Jesus, se nós valorizarmos a palavra de Deus e obedecemos isso que está tendo aqui, o Pai e o Filho, que estão junto aí no versículo, vão compartilhar conosco do seu amor. Ele vai habitar em nós, trazendo até nós o amor. O Filho vai trazer o amor do Pai em manifestação, e o Espírito Santo vai manifestar o amor de Jesus em nosso coração, em nossas vidas. Mas o texto é: se alguém, não é só dizer eu quero, você tem que lutar por isso, você tem que colocar isso em prática. Aquele que tem, ou se alguém faz isso, esse vai ser privilegiado, esse vai ser agraciado pelo amor, pela revelação do Pai no seu coração. Amar a Jesus, primeiro, significa, diga para o teu irmão, colocar Jesus e a sua vontade em primeiro lugar nas nossas vidas. Enquanto nós tivermos duas vontades, quem está aí, diga amém. Enquanto tivermos duas vontades, a nossa vida viverá um dilema, porque nós estamos vivendo uma vida dividida. E uma vida dividida é uma vida em divisão, não é uma vida com visão, é uma vida sem visão. O próprio Jesus reconheceu lá no Getsemane, quando ele quis passar de largo daquele momento que é o chamado cálice da ira, e disse: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Mas ele disse: não, eu não tenho vontade. Ele disse: não seja feita a minha, mas a tua. E essa é a revelação do Santo Pai Nosso, que diz: Pai nosso que está no céu, que venha o teu reino para reinar em nós, a revelação do Pai para nós, e seja feita a tua, a minha. Então, se eu e você não lutar por isso esse ano, pode ter certeza que eu vou dizer aqui, infelizmente, que eu vou lhe dizer, tem gente que não vai chegar ao final do ano na fé, não vai. Porque, irmão, se 2025 teve pressão, imagine 2026. Crente que foge de oração, crente que foge de doutrina, crente que foge da palavra, crente que foge da busca de Deus, ele não vai suportar. Porque a tendência é o mal querer avançar. Então, ou nós corre para Deus, ou nós vamos se arrebentar na corda. Você tem que entender que a vida com Deus, ela é séria. O diabo não dormita, e o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está armando cilada, ele está trabalhando 24 horas, está maquinando com seus demônios, trabalhando de todos os lados para colocar coisas nas nossas cabeças, para tirar o amor e o desejo de Deus no nosso coração, a vontade de Deus e tudo mais que é de bom para a nossa vida. Ele está lutando e está tentando roubar. E muitos já perderam, e muitos irão perder. Por quê? Porque não valoriza nem a Deus e nem a sua palavra, que é a sua vontade. Então, quero trazer algumas coisas aqui, exemplo de pessoas que, se você olhar na história, que foram escolhidos por Deus, que foram abençoados por Deus, que viram milagres grandes da parte de Deus, mas mesmo com toda a regalia que teve, estavam debaixo das promessas de Deus, e o melhor de Deus nessa vida lhe esperava,
Mas a Bíblia diz que por não amar a Deus, até começou amando, Jeremias capítulo 2, falando de Israel. Israel começou amando a Deus quando Deus tirou do Egito. Começou ali, depois que receberam ali, lá em Êxodo 19, ali as 10 palavras chamadas no hebraico, ou os 10 mandamentos no português. Depois que receberam, tiveram um amor profundo com Deus, como uma noiva com um noivo, está lá em Jeremias 2. Tiveram um prazer grande de Deus, mesmo no momento do deserto. Eles confiaram na dependência de Deus, eles andaram com Deus, viram as maravilhas de Deus e amaram a Deus. Mas a Bíblia diz que chegou o momento que as provações aumentou, que o teste de Deus eles não passaram, e eles deixaram de amar a Deus, deixaram de realmente valorizar a Deus, e começaram a se lamentar devido às situações, começaram a murmurar, e a Bíblia diz que esse amor se transformou, foi em descontentamento, e como resultado, a Bíblia diz em Números 14, 29, dentro do contexto, que Deus matou todo o povo de Israel no deserto, e mais de 2 milhões que saíram com promessas de Deus. Só quantos herdaram as promessas? Quantos? 2, Josué e Caleb. Todos os demais morreram no deserto sem promessa, sem Deus, e não entraram na terra prometida. Por quê? Porque começaram a não confiar mais em Deus, mas na força do seu braço, não buscaram mais a Deus, não amaram mais o Senhor e perderam a bênção do Senhor nas suas vidas e em seus corações. Dentro desse contexto também, se você olhar para os líderes posteriormente, na época da monarquia, você vai ver os reis de Israel principalmente, com alguns de Judá, também deixaram de amar a Deus, deixaram de valorizar esta palavra, deixaram de buscar e dar prioridade a Deus. Como resultado, a Bíblia diz que muitos morreram. Outros de Israel, ali da banda ali do norte, das 10 tribos, a Bíblia diz que foram levadas cativas pelos assírios, morreram no cativeiro, sem Deus e sem a promessa. E a Bíblia diz que alguns de Judá também pereceram com casamentos que não agradaram a Deus, como Acabe, Ali e Jezabel, como outros que deixaram de ouvir a Deus, né? Como Zedequias, entre outros, vacilaram, foram acometidos de coisas terríveis, e que por fim foram para o cativeiro babilônico, se arrebentaram e morreram lá, e não voltaram para ver a bênção de Deus nas suas vidas, e o melhor de Deus em seus corações e na sua jornada. Quando olhamos para o Novo Testamento, pessoas também que estavam no templo, onde Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava todo dia no templo. A Bíblia diz em Lucas 24, 53, que os discípulos estavam sempre no templo também, ali com Jesus, e estava rodeado de religiosos, que tinha a Torá nas mãos, que lia os manuscritos, que falava de Deus, que dizia que amava a Deus, mas como resultado, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, os saduceus, tinham uma fé parecida com alguns crentes dessa geração. Bota aí Mateus 15, versículo de número 8. Mateus 15, versículo 8, Cristo disse: este povo, Mateus 15, 8, este povo se aproxima de mim somente com seus lábios, mas o coração está onde? Um coração que está longe de Deus, ama a Deus? Como é que o coração ama e está longe, irmão? Então ele está perto de quê? Que amor é esse? Ele está perto de quê? Porque o coração que ama vai estar perto daquilo que ele ama. É ou não é? Então, quem ama o mundo vai desejar, vai priorizar, valorizar o mundo. Mas quem amou o mundo e se arrebentou? Segunda Timóteo 4, quem é? Demas. Demas amou o presente século. Ele andava com quem? Demas andava com Paulo. Ele via as maravilhas, ele viu as igrejas sendo abertas, ele viu os milagres, viu coisas grandes. Aí deixou de amar a Deus. E amou o presente século, mesmo não admitindo em prerrogativa que ele não tinha deixado. Mas, irmão, Deus, antes de ouvir a minha voz, a sua voz, em qualquer ato, qualquer momento, Ele vai pesar a motivação do coração. E o texto diz que Dema amou o presente século. E por isso ele continuou com Paulo? Não, se perdeu no meio da caminhada. Por quê?
Porque Deus não quer amor de boca. Deus quer amor de verdade. Bota aí 1 João 3, versículo de número 18. Primeira carta de João 3 e 18. Meus filhinhos, não amemos somente de quê? Não amemos de palavra. É não. O não aí é o mer. É uma palavra no grego dita, é um não que não aceita objeções. Ou você ama ou não ama, ou é ou não é. Deus não aceita meio amor. Não aceita. Não amemos, é a ordem. Não amemos de palavra. E nem de quê? De língua. Mas amemos a Jesus de quê? De obra. De obra. O que é obra? É ações. E o que mais? Verdade. E aí, nós estamos amando com ações? Nós estamos fazendo o que nosso Deus mandou? Ou nós estamos só amando de domingo, como a tradição diz? Ou nós amemos de verdade? Porque quem ama a Deus de verdade, aonde ele estiver, vai ser fiel àquele a quem ama. Não importa se está no trabalho, vai dar o bom exemplo. Não importa se está no colégio, não importa se está em casa, não importa onde ele está sozinho. Quem ama, ama. E quem não ama, ama só de língua e ama só de boca. Esse nunca amou de verdade. E a ordem é: filhinhos, não amemos de boca, mas amemos de verdade. E quando você olha para isso aí, e o soldado romano também não amou, mesmo vendo as maravilhas. Por quê? Porque crucificaram o Senhor da glória, disse o apóstolo São Paulo. Crucificaram, eles mataram o amado da nossa alma. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. O que é amar? Amar no hebraico é ahav, a palavra chamada ahav. Aí ahav não significa um amor numa expressão de romantismo como nós enxergamos e aprendemos no conhecimento e na revelação de namorar ou na relação de cônjuge. Não tem nada a ver o amor hebraico ou o amor grego com o amor eros ou eros, com o amor nosso natural. Mas o amor é um amor que tem relação, na visão bíblica original, com fidelidade. Olha o que diz Jesus, Lucas 18, versículo de número 8. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará ainda fé aonde? Fé na terra. A palavra fé no grego aí é pistes. E pistes significa literalmente no original fidelidade. Quem diz que tem fé em Deus, mas não é fiel a Deus na aliança, não é fiel no compromisso, não é fiel nas obras, é fiel só em língua, é fiel só em palavra, esse seu amor é infiel e não é verdadeiro. Por isso que ele diz: quando ele vier, ele vai achar muito pouco amor na terra. Por que vai achar muito pouco? Porque a maioria dos salvos, que se dizem salvos, a Bíblia diz em Mateus 24, versículo de número 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quanto? Diga muitos, mas não todos, mas o menos vai escapar. Mas o amor de muitos se... E o amor frio presta para quê? Quem que quer um marido que nunca diz te amo? Quem quer uma mulher que nunca diz te amo? Quem quer um relacionamento que nunca diz te amo? Isso é um relacionamento frio. É um relacionamento sem propósito. É um relacionamento sem afeição. É um relacionamento sem graça. Porque é um relacionamento que não tem expressões, que não tem revelações. Então, o verdadeiro amor, ele é demonstrado em fidelidade. Então, ahav significa fidelidade. A palavra fica fidelidade, amor fiel a Jesus. E no grego a palavra amor significa ágape, que significa literalmente o amor que Deus quer. O amor, primeiro, incondicional. E segundo, sacrificial. Por exemplo, Jesus amou porque nós amava Ele. Jesus nos amou porque nós era melhor do que quem está lá fora. Jesus nos amou porque nós era bonzinho. Não, a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus já provou o seu amor por nós quando Jesus deu
a sua vida por nós, sendo nós ainda o quê? Prestava para nada. Era a escória da sociedade. Nós estávamos sem Deus, sem promessa, não faziam parte da comunidade dos escolhidos, e nós estávamos predestinados ao mal eterno. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou, e foi um amor tão grande que o Pai deu o Filho, e o Filho disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida. João 10, ele disse: eu tenho poder para dar, e Ele deu a vida dele por amor a nós. E o texto diz em João 13, versículo 1, e Ele nos amou até... Ele não parou de amar nós, Ele nos amou até o fim. Então, amor incondicional e amor sacrificial. Aí vem o que João ensinou que a igreja tem que viver nesse ano e daqui para frente. 1 João 4,19. Quem reconhece o verdadeiro amor diz, não só em palavra, não só em língua, mas em ações, em coração, diz: nós o amamos porque Jesus nos amou. Quem ama Jesus aqui? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Dom Acácio disse, um grande escritor, que o amor de Cristo não é apenas afetivo. É um amor que tem conexões com a afeição, mas não é apenas afetivo. O amor de Cristo é pactual, é um amor pactual e é um amor relacional. Então, quando Jesus morreu, Ele não morreu para ter uma igreja distante dEle, que fala dEle somente quando quer, que nem se lembra dEle no dia a dia e que só pensa nele quando as coisas estão ruins. Não. Jesus nos criou, nos libertou, nos chamou para viver um propósito de aliança pactual e um propósito também de relacionamento. Viver com Ele, estar com Ele, andar com Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. E quando nós vivemos esse tipo de amor, é o amor que está ligado à obediência, é o amor que está ligado à vontade de Deus, e é o amor que nos transforma e que nos abençoa. Olha o que diz João 15, versículo 10. Vamos ler João 15, versículo 10. Diz assim o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei em quê? No meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em quê? Por que Jesus disse que conseguiu permanecer no amor do Pai? O que Jesus fez para permanecer e demonstrar esse amor ao Pai? Permanecer em quê? Nos seus o quê? Guardou o quê? Mandamento. Então Jesus mostra aqui a receita. Ele mostra o manual. Se você permanecer nesta palavra, guardar, meditar essa palavra e andar no caminho que ela é luz, ensina, você vai permanecer no amor, e esse amor vai ser relacional, de nós para com Deus e de Deus para com nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos falar agora aqui da folhinha. Quem tem a folhinha aí? Levante aí a folhinha, pega a tua folhinha. Vamos falar agora dessa folhinha aqui, vamos lá, pega a sua folhinha. Vamos falar nossa visão para 2026. Diz assim o seguinte: caminharemos com a igreja, como igreja, para formar um ambiente o quê? Tem como formar um ambiente que ame a Deus sem ser um ambiente espiritual? Porque a carne vai querer Deus, o homem natural vai amar a Deus, vai buscar a Deus. Então o que nós precisamos para gerar aqui na igreja um ambiente espiritual? Oração, o que mais? Jejuar. Buscar a palavra. Se nós não jejuarmos, se nós não buscarmos a palavra, se nós não levar a sério aqui a oração com Deus, se vai entrar aqui, tem gente que vai sair do culto, mas não gostei do culto não. Como que o culto fosse para tal. O culto não é para mim, o culto não é para nós, o culto é para quem? Então nós não temos que gostar, nós temos que dar o culto a Deus. Nós temos que apresentar a nossa vida em sacrifício a Deus, que é chamado em Romanos 12, 1 e 2, o culto racional. Então, se nós quisermos gerar um ambiente de manifestação do Espírito Santo, trazendo Jesus para nosso coração, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, nós precisamos tornarmos crente espiritual. E não só isso, nós temos que caminhar num ambiente espiritual, mas individual também e como corpo. Por quê? Porque quem está me ouvindo, diga amém.
Não tem como você e eu dizer, eu sou a igreja fora do corpo. Não tem como você fazer parte desse corpo, este dedo, te tirar ele desta mão. Não tem como esta mão fazer parte do corpo, te tirar ela de quê? Do braço. Não tem como. Então, para ser igreja, só é igreja quem faz parte de quê? Do corpo. Se você vê os desigrejados nos YouTube da vida, não preciso estar na igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Mas a igreja, nós não somos a igreja em um membro. Nós somos membros em um corpo. Só tem como ser corpo quando os membros estão unidos em um só cabeça. Quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Então nós precisamos vir para cá com o propósito de Jesus, para buscar Jesus, para amar Jesus, para se deleitar em Jesus, tanto de forma individual, eu fazia a minha parte. Mas se a minha mulher não quiser orar, pastor, meu filho, ora para Deus libertar ela. Mas se ele não quiser orar, ora para Deus libertar ele, mas não deixe de vir orar, não deixe de vir buscar, porque ele ou ela não quer. Como assim, pastor? Bota aí, mídia, Romanos 8:39. Olha o que é que Paulo, quem ama Jesus, vive isso na íntegra. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem irmão, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem desculpa para quem não quer amar Jesus. Se ele não quer ir para o céu, vá você. Se ele não quer ir para o céu, vá você. Mas faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele na nossa vida. Aleluia. Temos que fazer a nossa parte, porque a salvação é individual. Onde, continuando na folha, onde Jesus é o centro de quê? Do coração. Por quê? Quando e como ele vai ser o centro? A Bíblia diz em Romanos 6:21, onde tiver o teu coração, aí estará. Bom, se o teu coração está em Cristo, então quem é o nosso tesouro? É Cristo. Quem foi o tesouro de Judas? Foi as moedas, 30 moedas, 30 prata, né? E o tesouro maior estava ao lado dele. O que aconteceu com Judas? Se arrebentou. Então não deixe nada nesta vida roubar o seu tesouro maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Coração, a palavra seja guardada dentro da temática e vida, né? Tem gente que diz assim, ninguém vive o que prega. Irmão, se nós não procurar viver o que prega, do que adianta viver? Ou nós se esforça, ou então não vamos ser hipócritas. É ou não é? Ou nós se esforça, não vamos ser fariseu. Ou nós se esforça, ou vamos ser religioso. O Senhor Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. Como resultado, diz assim, o coração volte a ser prazer e relacionamento. Aliás, a oração volte a ser prazer e... Diga para o teu irmão, sabe por que tu não gosta de orar? Porque tu é carnal. Porque é a carne que não gosta de orar. O crente quando vai, levanta de manhã e diz assim, hoje eu vou jejuar. A carne não faz nada, você vai tomar uma lata de bananada, vai comer um pão bengala e vai tomar uma lata de café o dia todinho. Para quê? Para ficar de noite até de madrugada no celular e nem dormir e fazer a vigília para o cão. Irmão, a coisa está feia. O negócio está pegando. O inimigo está reinando em muitas vidas, muitos corações. Então não veja a oração como peso. A oração é um prazer, porque orar é falar com o amado da nossa alma. Nós precisamos ter prazer e criar relacionamento. E não tem como criar elo com Deus sem uma vida de E por fim, o Espírito Santo tem a liberdade para agir. 2 Coríntios 3, 17 e 2. Qual é o primeiro ponto? Vamos lá, igreja, é o primeiro ponto. 1, 2, 3. Espírito Santo, aumenta em nós o amor por... Bota aí, mídia, Lucas 7,47, o versículo aí. Lucas 7,47 diz, por isso te digo, ele está dizendo para a mulher, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Por que Jesus diz que os muitos pecados dela são muito perdoados? Porque ela muito o quê? Amou a quem?
a Jesus. Ele amou que nível? Muito. Porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, o amor aqui por Jesus não cresce por esforço emocional, mas cresce por revelação de perdão. Quem tem a revelação de perdão no seu coração, tem um amor profundo por Jesus. Porque ele e ela só conseguem viver uma vida no nível de paz, no nível de graça, no nível que tenha sentido o seu viver, quando ele e ela têm o perdão no coração, que curou a alma, que curou a sua vida, que transformou o seu ser, e em reconhecimento a tudo isso, este e essa, pela revelação, ama muito a Jesus, ama demais a Jesus. Jesus disse, porque ela muito me amou. Então a mulher pecadora, ela amou muito. Por que ela amou muito? Porque o seu amor era intenso, o seu amor era profundo, o seu amor era glorioso. Ela amou, ela se derramou, ela chorou, ela se lançou nos pés de Jesus, ela se preocupou com quem estava ali perto dela, ela se preocupou com os críticos, ela deixou de chorar pelo que alguém ia dizer porque chora, ela deixou de dizer palavras que amava Jesus porque alguém não ia gostar, ela deixou de se dobrar para Jesus porque alguém ia reprovar a ação dela. Não, independente de tudo e de toda, essa mulher muito amor. O que a mulher entende? A mulher entendeu aqui que ela foi muito perdoada. Então, muito perdão é o muito amor no seu coração. Diga assim para o seu irmão, o problema da igreja hoje está fria. Diga, não é falta de disciplina, é falta de amnésia espiritual. Muita gente tem uma amnésia espiritual. Já se esqueceram de quem era, já se esqueceram onde estava, e se esqueceram o que Jesus fez por ele, que Jesus fez por ela, e se esqueceram de onde o Senhor lhes tirou. Não era para você estar hoje aqui, era para você ter morrido na pandemia, ou antes ou depois, era para ter morrido numa situação ou noutra situação, porque nós vivíamos uma vida de pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O diabo quantas vezes abriu a sepultura e disse, eu vou levar ele hoje, eu vou levar ela hoje, e Jesus disse, ele não vai, ela não vai, porque eu tenho uma obra na vida dele, e uma obra na vida dela. Oh Jesus, você esqueceu quem era você? Você esqueceu de onde você era, onde você estava, e hoje tem sentido mais Jesus, está mais nem para a palavra, está mais nem para a igreja, está mais nem para a oração. Por quê? Porque você é ingrato, porque você é infiel, porque você não ama a Deus, porque você tem uma amnésia, esqueceu de onde Ele te tirou. Então o Espírito Santo nesse ano vai te libertar, vai te libertar, vai te transformar, vai te mudar, e você vai se lembrar de Jesus, porque o Espírito vai derramar o amor dele no teu coração, meu irmão. Só quem quer isso, diga glória a Deus. Quando você lembra do perdão, você se lembra quando Jesus te perdoou? Quem está aí? No dia que você entregou sua vida a Jesus, que você recebeu perdão, seu coração sentiu um desejo de chorar? Tinha o desejo de amar Jesus? Porque você reconheceu o perdão. E esse perdão ainda hoje é o que nos sustenta de Deus na nossa vida. É o que nos põe de pé diante de Jesus. E Ele quer nos quebrantar novamente. Ele quer que o amor volte a transbordar na nossa vida novamente. Volte a nos tocar novamente. Quem perde a consciência do perdão, perde a intensidade do amor no seu coração. Era para muita gente aqui, eu que tentei tirar minha vida bem umas 3 vezes que não era do mundo, era para estar lá no inferno hoje gritando, lá no Hades como aquele homem rico, né? Mas Deus não deixou, por causa da obra, do plano, e hoje estou aqui para dar honra e dar glória a Jesus de Nazaré. Segundo ponto, vamos ler o segundo ponto aí, lê o segundo ponto aí, a igreja. Tira
tirar o orgulho do nosso coração e dar-nos um coração rendido ao Espírito Santo. O que é que diz o Salmo 51, verso 17? Se eles pegaram não a mídia aí, o papel, para ir adiantando. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O céu só está aberto para quem se rende. O céu só está aberto para quem é humilde. O céu só está aberto para quem se dobra. O céu só está aberto para quem reconhece a sua necessidade de Deus, que Ele não é independente, mas que Ele depende de Deus, do amor e da sua misericórdia. Então não adianta você, ou eu, ou nós, ou vós, jejuar, ou orar, ou ir para o culto, se nós endurecemos o coração, carregamos orgulho no nosso coração e coisas que não glorificam a Deus. O que é o orgulho? O orgulho nasceu no diabo. A Bíblia diz que Cristo nasceu no coração do diabo. E por causa disso ele foi expulso aonde? Só que lá no céu o orgulho nasceu silencioso. Mas esse orgulho foi a resistência. A resistência. Então o orgulho, ele é silencioso. E o orgulho, ou quem é orgulhoso, resiste ao Espírito. Não se dobra, não se curva. E é por isso que ele e ela é difícil chorar. É difícil se quebrantar, é difícil buscar, é difícil se render a Deus. Olha o que diz o pastor Tiago para a Igreja Universal, Tiago 4, versículo 6. Olha o que Deus diz, Tiago 4, versículo de número 6. Deus disse, oh Jesus, acorda a mídia. Antes ele dá maior graça. A quem Deus dá maior graça e a quem Deus resiste? Portanto diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá maior graça a quem? Aos humildes. Os humildes não gritam, os humildes não faz confusão, os humildes não endurece, os humildes não fecha o coração, os humildes não entra em afronta. Os humildes, amém meu irmão, você está certo, então me perdoe, fica na paz, vou-me embora, né? Mas o orgulhoso não, quer partir logo para a confusão, quer ser o dono da razão, anda com peito de pato. O orgulhoso é todo inchado, ele é o errado, ela é o errado, todo mundo é certo, porque quem é orgulhoso, tudo é certo, mas ninguém e ele é errado. Então, diante desse contexto aqui, Deus resiste, Deus não tem negócio, Deus não tem ações. Por quê? Porque, infelizmente, essa é uma obra do diabo. Então, a frase que nós colocamos aqui no banner da igreja, que foi o orgulho que transformou anjos em quê? Em demônios. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Mas é a humildade que transforma homens em quê? Em anjo. Manda para o teu irmão, tu quer ser um anjo, uma anja? Ou tu quer ser um capetinha? O que você quer ser? Porque quem vive nessa visão do orgulho está aprendendo com Jesus ou está aprendendo com o diabo? Porque é o que Cristo disse em Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? Coração. Diga para o teu irmão, sabe o que é que impede as lágrimas? Diga, sabe o que é que impede as lágrimas? Sabe o que é que impede de reconhecer os teus erros? É o teu orgulho. O orgulho não deixa o crente vir para frente e se arrepender. O orgulho diz que não preciso disso não. Estou de boa. Nem ora, nem faz parte das coisas da igreja, nem tem vida com Deus, mas ele está certo. Por quê? Porque está cego e acha que está enxergando a verdade. Não é possível você amar Jesus profundamente sem um coração quebrantado. Porque ele diz que o coração quebrantado é onde o Senhor se manifesta. Davi entendeu isso. Davi, quando pecou, escreveu este salmo aí. Ele entendeu isso, e em meio a tudo isso, ele está rendido a Deus. E se eu quer sacrifício, eu não vou te dar porque tu não quer sacrifício, tu não quer holocausto. O que é que tu quer? Meu coração e a minha rendição. Então Davi entendeu algo que muitos crentes, muitos líderes ainda não entendem. Davi não disse assim, porque ele ia ser destituído do trono. Mas ele não disse, me devolve o trono. Ele não disse, me devolve o trono. Ele não disse, me devolve aí meus status,
minhas regalias. Não, ele não pediu essa reputação de volta. O que Davi pediu, Salmo 51, versículo 11. Coloca aí, mídia. Salmo 51, versículo de número 11. Vamos lá. Não me lances fora de quê? E não retires de mim. Então Davi te pediu, não tira de mim o teu espírito, ó Pai. Por que não tire? Agora bote Romanos 5, versículo de número 5. Romanos 5, versículo de número 5. Diz que o amor, diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado aonde? Por meio ou através de quem? Sem o Espírito Santo, esse amor não vai ser derramado no nosso coração. Então nós precisamos clamar, segundo ponto aí, com toda a veemência, para Deus tirar o orgulho do nosso coração e dar-nos um coração rendido ao Espírito. Terceiro ponto, vamos lá, para nós orar nesse ano, qual é? Revela Jesus a nós como nunca, Efésios 1 e 17. Revela Jesus a nós como nunca antes. Irmão, não tem coisa mais profunda do que nós estar no face a face com Jesus. Nós sentarmos com Jesus por meio do Espírito, que o Espírito é o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo está aqui, que é o Espírito Santo. É uma coisa só, Pai, Filho e Espírito. Então, quem senta com Jesus, quem anda com Jesus, esse é ou não é agraciado pela bênção de Deus? Disse Kennedy Reagan que ele teve cerca de 8 momentos com Jesus, e um deles, segundo ele, ficou meia hora conversando com Jesus no quarto. Disse também Benihim que ele também teve alguns momentos também com Jesus, pessoal, conversando, um face a face muito profundo. Por quê? Porque eles ali lutaram para sepultar a sua carne, renunciaram às suas paixões e se entregaram plenamente a Deus, ao seu propósito e ao seu amor. E Paulo diz em Efésios 1 e 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em quê? Em seu conhecimento. O quê? O Espírito da sabedoria e de revelação. Então ele quer revelar o Espírito, revelar Jesus. Ele quer nos mostrar a Jesus. Ele quer nos trazer nesse nível de intimidade com Jesus. Agora, ninguém ama alguém que não conhece de verdade. Tem como você amar uma pessoa que você não conhece de verdade? Não. Então digo para o teu irmão, talvez esse seja o nosso problema. É porque nós não conhecemos Jesus de verdade. Por isso que não amamos a Ele também de verdade. Porque o Espírito só vai revelar a Jesus para nós, para essa igreja, meu e teu coração, se nós o amarmos de verdade. Então, o que nós temos muito é informações sobre Jesus. Mas informações não geram amor. Informações não vai trazer este amor. O que vai trazer o amor e gerar o amor é a revelação. E só revela Jesus quem é? O Espírito Santo. Ele disse em João 16 e 13, quando o Espírito Santo chegar, ele me glorificará. Diga para o teu irmão, hoje muita gente conhece a doutrina, mas nunca foi surpreendida por Jesus. Nós precisamos clamar para o Espírito Santo nos mostrar Jesus. Nós precisamos clamar para nós amarmos de verdade, conhecermos de verdade a Jesus. E para isso nós temos que ter uma vida de oração. Porque o amor de Jesus só vai nascer na nossa vida quando nós realmente se entregarmos ao seu clamor. Então diga assim, tira de nós o discurso e coloca Jesus diante dos nossos olhos neste ano. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então o propósito dessa oração é Jesus ser revelado para nós como nunca antes. Onde tem revelação, o amor vira coisas gloriosas em nosso coração. Qual é o quarto ponto? Leia aí. Cura nosso coração das Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une
o meu coração ao temor. Pronto. Esse coração, ele não quer unir-se a outras coisas. Esse coração que tem temor, ele está unido a um único propósito. A quem? Ao Senhor Jesus, à verdade, ao caminho, ao ensinamento. Olha o que diz 1 Coríntios 7, versículo de número 35. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer o seguinte na inspiração: isto é para o vosso proveito. Isso é para o proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente e conveniente. Para vos o quê? Olha a palavra unir novamente, do Salmo 86. Unides ao Senhor sem distração alguma. O maior inimigo do amor não é o pecado. O maior inimigo do amor a Cristo é o coração dividido. Por que Paulo fez mais coisa que todo mundo para Jesus? Ele juntou todo o discípulo e disse assim, 1 Coríntios 15, 10. Eu fiz mais do que todos ele. Mas por quê? Porque ele disse em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele disse que fez de Cristo o seu quê? Seu quê? Alvo. Ele disse que ele deixou todas as distrações para trás, tudo aquilo que atrapalhava a vida com Cristo para trás. Ele disse assim, fiz de Cristo o meu alvo. Então, quando nós fizermos 2026 de Cristo o nosso alvo, através da palavra, através da oração, através de uma busca do Senhor, o nosso coração nem vai ser dividido, nem vai ser distraído, mas vai estar unido a quem? Unido a Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que Deus não quer as distrações? Porque as distrações roubam as atenções. Rouba. Mas nós estamos aqui no culto, assistindo o culto, a irmã fala na hora que está pregando, na hora que está assim, fala com você, já tirou? Já é uma distração. Você começou a se levantar, andar na igreja, já está tanto se distraindo, como está até atrapalhando quem está reverenciando a Jesus, porque vai olhar para você passeando, pensando que é o shopping. É ou não é? Então temos que viver uma vida sem distração. E quando ela rouba as atenções, ela rouba o amor e esfria a nossa fé. E tira a nossa união. Aí vivemos um coração dividido. Jesus, quando olhamos para Jesus dentro desse contexto aqui, ele não perdeu espaço para o diabo. Por quê? Porque Jesus disse que ele vivia, e disse em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu. Ele era focado no Pai, Jesus. Era focado nas obras, por isso que ele amava o Pai. Focado no Pai e focado nas obras. Nós temos que ser focados em Jesus e focado nas obras de Jesus. Diga assim, Senhor, unifica o meu coração ao teu. Vamos ler o 5º ponto. Vamos lá ler a igreja. Tira de nós a fé fria, religiosa e sem pai. É Isaías 29, 13. O que é que diz? Isaías 29, 13. Povo de Israel. Está vendo aí que coisa terrível? Se afastaram de Cristo, porque estava adorando só com os lábios, perderam o temor, estão servindo a Deus só de mandamento de quem? Mandamento de quem? De homem. A religião de homens mantém atividades, mas o amor mantém a presença de Cristo. Se nós não tivermos amor aqui por Cristo, nós vamos ter atividade, mas sem amor. Nós vamos fazer muito, achar que está fazendo muito, mas os resultados vai ser o quê? Porque estamos fazendo sem amor. É possível cantar, é possível pregar, é possível orar, é possível glorificar, é possível dizer aleluia, é possível assim fazer tudo e ainda assim não amar a Jesus no seu coração. Aí eu te pergunto, esse povo está amando a Jesus? Não. A fé fria, o triste da fé fria é porque ela é uma fé acostumada com a liturgia, acostumada com a naturalidade, acostumada com os dogmas, e ela não tem fogo no seu coração. E nós não podemos querer uma fé vazia. Nós temos que ter uma fé fiel, que ama a Deus de todo o nosso. Diga para o teu irmão, vamos quebrar a casca da religiosidade, diga. Diga, e devolvermos o amor a Deus no nosso coração. Amém? Qual é o 6º ponto? Ensina-nos a guardar a
João 14, versículo de número 23. Aquele que me ama será amado de meu, porque ele guarda os mandamentos, guarda a palavra. E eu e o Pai o amaremos, e viremos e faremos o quê? Morada, manifestaremos neles, se revelaremos a ele, faremos neles amor, ensina-nos a guardar a palavra. O Senhor só vai fazer morada em nós se nós guardar. Ele diz, guardará a minha. De quem é essa palavra? É do pastor ou é de Jesus? Quem crê nisso, diga amém. Diga assim para o teu irmão, guardar a palavra. Não é decorar versículos. Guardar a palavra é guardar Jesus no centro do teu coração, nas tuas decisões e na tua caminhada. Nós precisamos guardar Jesus. Amém? Para terminar, que já está passando, terminou a hora já. 7, leu 7. Vamos lá. Temos que formar em nós um ambiente onde Jesus é. João 13, 35. João 13 e 35 diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes a quem? Uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a mão. Nem todos levantou. Quem é discípulo de Jesus aqui? Dá glória a Jesus. Diga para o teu irmão, só vou crer se tu me amar. Diga, não, nem de língua, nem de palavra, mas de verdade, né? Então, para nós termos esse coração e esse ambiente, para amarmos a Jesus, nós precisamos amar quem? Os nossos irmãos. Jesus não se manifesta num ambiente de crítica. Jesus não se manifesta num coração de raiva. Jesus não se manifesta num coração cego. Jesus não se manifesta num coração orgulhoso, como eu disse. Jesus não se manifesta num coração de disputa, de superioridade. Jesus não desperta um coração de frieza. Oh, eu gosto dela aqui, mas dele aqui. Eu até vou com a cara, mas aqui. Ei, irmão, eu quero para o teu caminho. Vai. Aí gosto contigo não. Disse no ano novo que quem faz isso é quem? Publicano. Publicano dava paz quem dava paz a ele. Publicano abraçava quem abraçava ele. Jesus disse, vocês querem ser como os publicanos? E ainda vai mais além. Se a vossa lei não exceder a de quem? A dos fariseus e escriba. Vocês não podem ter o reino dos céus. Então, qual é o primeiro? Todos os mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Mateus 12, 36. Vamos ler, Mateus 12, 36. Mateus 12 e 36, se eu não me engano. Pronto, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram de dar conta, aonde? Cuidado com o que você está dizendo, vigia com a tua língua, com a tua boca. 37, vamos lá, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás o quê? Condenados. Então nós temos que ter cuidado com as conversações, cuidado com as coisas, cuidado por trás da situação, vigiar com tudo, irmão. Porque a palavra, ela tem poder. Então Jesus só vai se manifestar no coração que, primeiro, onde ele é amado e aonde esse coração também ama. Amém? Amém? Nós somos uma família ou nós não somos? Somos mesmo? Então quem é família tem que cuidar um do outro, né? Quando o irmão lhe pedir uma coisa, a Bíblia diz, não manda ele embora se tu tem o que tem para dar, né? Veja o irmão está carente, pensando na situação, você diz, não irmão, eu vou orar por ti. Você tendo com o que dar, mas você não ama. Você é fariseu, inventa que vai orar. Bota a mão no bolso e ajuda. Pega a blusa, pega o paletó e dá para ele. Dá a sapatilha branca do pé branco. Tem que amar. Se não amar, é porque Deus, você não tem o amor de Deus no seu coração. Porque quem ama a Deus tem o amor de Deus no seu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, faz da nossa igreja um lugar onde Jesus se sinta amado, onde o amor seja mais alto que a vaidade da vida. E por fim, qual é o último ponto? Eita glória, manifesta a tua presença entre. O que é que Jesus, nós pregamos muito sobre isso, Mateus 18 e 20, o que é que Jesus disse? Onde tiver
2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aonde? Quem disse que estava no meio? E eu te pergunto, Jesus disse a verdade? E Ele está no meio? Ele está hoje aqui? Está ou não está? Diz para o teu irmão, o teu maior problema é porque tu está olhando para o alvo errado aqui. Diga, não olha para ninguém na igreja. Olha para Jesus na igreja. Foca Jesus na igreja. Ele está no meio, esperando adoração, esperando amor, esperando louvor. Ele tem a mão estendida para te abençoar, para dar a tua resposta, para te curar e para fazer um milagre na sua vida. Por isso, manifesta a tua presença entre nós, Jesus. Então Jesus está aqui ou não está? Ele pode estar presente, mas revelado só vai estar para quem ama. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a presença não é automática. A presença aqui é a consequência do que está no meu coração. Se eu amá-lo, se eu guardar a sua palavra, ele se manifesta. Porque quando Jesus é amado, ele se. Então a presença vem. Presença vem. Não porque reunimos, mas a presença vem porque nós amamos a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Deu para entender? Aí as linhas que estão aqui embaixo, ó, tem um versículo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabe. Em Jeremias 33, pedido de oração. Ó. Tem aqui, temos alguns pedidos específicos. Orar pelos pastores, pela família e a liderança. Orar por salvação dos familiares. Orar pelo nosso sítio, que em 2026 nós vamos estar testemunhando aqui tanto da bênção da igreja quanto do nosso sítio. E orar por todos os líderes de departamento. Orar, irmão, aí você vai colocar aqui, orar por a libertação de alguém da minha família. Orar por uma porta aberta, orar por uma cura. Então isso aqui, você tanto pode botar, tirar uma copa para dar no seu guarda-roupa, mas levar também na tua Bíblia. Você chega aqui na igreja, apresenta os pedidos a Deus. Senhor, Espírito Santo, aumente em nós o amor por Jesus. Espírito, tira o orgulho do meu coração, Pai. Revela a Jesus, vai orar esse pedido para você. E você vai orar os seus pedidos também aqui, você vai colocar individual para a igreja do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, antes dessa folhinha, porque vai ser muita bênção de Deus para o nosso coração. A minha está guardada aqui. Amém? Quem está abençoado, diga amém. Então, vamos nessa hora rapidamente.